Muito boa noite, tudo bem com vocês? A última live nossa foi terça-feira, no episódio 2 do Dominação do Esgoto Doméstico. Hoje a gente está no episódio 3 do Dominação do Esgoto Doméstico, da série Dominação do Esgoto Doméstico. E hoje eu vou ensinar para vocês como vocês irão construir um sistema de tratamento de esgoto. Na última live vocês aprenderam como instalar, como selecionar e como instalar um sistema de tratamento de esgoto que é comprado, de fibra ou polietileno. E hoje eu vou ensinar vocês a construírem os seus próprios sistemas, seja ele de tijolos ou blocos de concreto ou até mesmo com manilhas de concreto, que aí facilita muito mais a instalação, acelera o processo de instalação, porque ele já é pré-fabricado e você só tem que fazer a união dessas manilhas para poder fazer o tratamento adequado do esgoto. Beleza? Vou pedir para vocês, não vou me prolongar muito hoje nessa introdução, nessa inicial. Nós já vamos partir para a prática, onde eu vou mostrar para vocês como fazer isso tudo que eu acabei de comentar. Mas eu vou deixar aqui o meu pedido, como eu sempre faço, para ajudar outras pessoas. Compartilhe essa live, porque há muita gente por aí, há muita gente no Brasil e no mundo que precisa desse conhecimento, que precisa tratar e solucionar o esgoto da sua casa, da sua propriedade, do seu bairro, da sua comunidade. Tá bem? Vamos partir direto, vamos iniciar agora como você vai construir um sistema de tratamento usando tijolos, Mas a gente tem que saber primeiramente a dimensionar como eu chego, qual o tamanho do meu sistema que eu tenho que fazer a construção, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida da última live, já podem ir mandando aí nos comentários. Eu novamente vou ficar aqui com o meu celular auxiliar para poder tirar as dúvidas e ficar acompanhando vocês durante essa live, para ficar tudo claro, tudo esclarecido, não restando aí nenhuma dúvida, tá bom? Vamos iniciar então. Começar tomando água aqui. Eu já deixei anotado algumas coisas aqui para vocês, tá? Deixa eu só verificar se está aparecendo tudo certinho. Então tá tudo bem. Já deixei anotado aqui para vocês os materiais, ou algumas dimensões que eu estou sugerindo para o atendimento. Por exemplo, você vai fazer a implantação, você deseja fazer a implantação de um sistema que utilize manilhas de concreto. E aí você tem que fazer o cálculo de qual o volume interno dessa manilha. E também calcular quanto de esgoto vai ser gerado na propriedade. Lembrem que eu comentei, que eu ensinei na última aula e orientei vocês a utilizarem para o cálculo do volume produzido por dia de esgoto, o valor de 200 litros por dia. Tirando a questão de norma técnica que orienta 130, 140 ou 160, eu utilizo e oriento a utilizar 200 litros por pessoa de geração por dia, porque nisso já conta aí um pequeno... Por que eu utilizo 200 litros? Já vou explicar um pouquinho mais detalhado isso. Porque as águas de lavanderia, pia de cozinha e outros locais que geram sabão, que vão destinar sabão ou algum produto químico junto no esgoto, nesses sistemas que eu estou ensinando para vocês, está sendo considerado que esses elementos também serão direcionados para os sistemas. Então, para compensar o que esse líquido, o que esse material químico acaba defasando o tratamento, nós ampliamos um pouquinho o sistema de tratamento para compensar o que esses elementos vão acabar matando algumas bactérias. Eu não posso negar isso. Eles acabam interferindo sim no tratamento. Por isso a gente faz ele um pouquinho maior para compensar essa defasagem do lançamento de efluentes do chuveiro, ou lavanderia, ou outros locais aí que vai sabão também para o esgoto, tá? E além disso, como eu comentei na outra vez, eu considero 200 porque normalmente as pessoas recebem visitas, passam por períodos no ano que tem uma quantidade maior de pessoas na casa,
e você fazendo esse pequeno ajuste, né, colocando aí 200 litros por pessoa, você já consegue ter um sistema que atenda também essa demanda de mais pessoas caso ocorra, tá bom? Então eu trouxe aqui para vocês o seguinte, já deixei pré-calculado para ser mais fácil, mais ágil para nós aqui, o que cada tipo de manilha pode atender. Lembrando que o sistema é constituído de uma fossa séptica, um filtro biológico e posteriormente o sumidouro. Então, considerando que você vai utilizar aí na sua propriedade, você deseja utilizar uma manilha de 60 centímetros de diâmetro interno, né? Uma manilha de 1 metro de altura com 60 centímetros de diâmetro interno. Então, uma manilha dessa para a fossa séptica, mais uma manilha dessa para o filtro biológico, você consegue atender até uma pessoa apenas, né? Porque o volume total de uma dessas manilhas é apenas 280 litros. Então, ela não vai conseguir atender além disso, tá bom? Partindo então para uma manilha de 80 centímetros, né, de diâmetro interno, também considerando 1 metro de altura dessa manilha, nós conseguimos atender novamente com uma manilha de 80 centímetros para a fossa séptica e uma manilha de 80 centímetros de boca, de diâmetro, pro filtro biológico, nós conseguimos atender até 2 pessoas. Indo mais além, né? É difícil de encontrar, mas talvez aí na sua cidade você possua manilhas, né? Tenha acesso a manilhas de 1 metro de diâmetro. Tendo uma manilha de 1 metro, você consegue ampliar um pouquinho mais o atendimento a pessoas. Por exemplo, se você utilizar uma manilha de 1 metro para a fossa séptica e uma também para o filtro biológico, você vai conseguir montar um sistema de 780 litros. Cada tanque, né, cada manilha vai ter capacidade de um volume de 780 litros, atendendo então até 4 pessoas. Você pode estar se perguntando, Jonas, mas 4 pessoas vezes 200 litros por pessoa por dia dá 800 litros. Mas nesse caso, por ser uma diferença muito pouca, de 780 para 800, não tem problema algum, tá? Isso não vai interferir drasticamente, digamos assim, no tratamento. Vai ser uma interferência imperceptível, tá? Não vai ter diferença no tratamento por causa de 20 litros a mais ou a menos, tá bom? Vamos lá, hoje, eu não sei se vocês estão me acompanhando, mas nós estamos em obras, instalando um sistema de tratamento num local turístico que inaugurou hoje, inclusive, aqui em Foz do Iguaçu. Então, passei o dia inteiro praticamente na obra, muito sol, desidratação, poeira. Agora, cada pouquinho eu vou ter que estar tomando água aqui para hidratar a voz e a gente dar continuidade. E eu vou explicar. Eu estou explicando os dimensionamentos primeiro, posteriormente eu vou explicar como você vai montar essas manilhas, como você vai colocar elas, que maneira você vai acoplar elas no buraco, e, enfim, cada detalhe passo a passo. E também aqui, se for fazer de tijolos ou de blocos de concreto. Olha só. Outras dimensões sugeridas para a implantação do sistema, no caso de você construir ele de tijolos ou blocos de concreto. Se você considerar uma fossa séptica com 60 centímetros de lado, né, o quadrado superior, 60 centímetros por 60, com 1,20 de profundidade, você vai conseguir um sistema de 430 litros cada tanque, tá? Eu volto a falar, fossa séptica com essas dimensões, filtro biológico também com essas dimensões, 430 litros cada tanque, então você vai conseguir atender até 2 pessoas nesse sistema. Outra dimensão sugerida, 80 centímetros por 80 centímetros, né, o quadrado novamente em cima, vezes 1,30 de altura, de profundidade, né, nesse caso, nós temos 830 litros que vão atender aí então até
4 pessoas. E ainda um sistema um pouquinho maior para até 7 pessoas que eu vou apresentar agora, que é um sistema de 1 por 1, né, considerando quadrado também, a fossa séptica e o filtro biológico, com 1,40 de profundidade, tendo então 1.400 litros em cada tanque. Tá? Isso aqui é o que a gente vai ver hoje. Eu vou explicar agora como que você vai poder montar esse sistema, como que você vai colocar a manilha, como você vai assentar os tijolos. Existe tudo isso, existem alguns segredos que vocês têm que saber para poder montar isso corretamente e ter sucesso na implantação, não gerando principalmente vazamentos, não gerando uma colocação inadequada, onde o sistema pode acabar desnivelando e gerando aí vazamentos e uma série de outros problemas, tá bem? Ou também, inclusive, muito cuidado tem que ser tomado na hora de fazer as tampas na parte superior, né, a laje, principalmente se você for fazer o aterramento, para ele não acabar trincando, rachando e colocando em risco aí sua família, se você for instalar principalmente no jardim. Então tudo isso existem detalhes técnicos, situações adequadas de instalação e construção para que você tenha um sistema adequadamente implantado. Tá? Muitas vezes, mesmo você seguindo os volumes adequados, de tratamento, se você acabar implantando mal esse sistema, ele pode acabar ficando ineficiente, tá bem? Então eu vou explicar para vocês agora, vou iniciar aqui pelos sistemas de manilhas de concreto, como que vocês vão fazer toda a instalação, tá bem? Deixa eu pegar um canetão aqui, eu vou falar novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm alguma dúvida quanto a esses dimensionamentos, se tiverem dúvidas, me encaminhe aqui pelos comentários que a gente já tira elas para você. Tá bem? Deixa eu tomar água aqui novamente e já vamos dar seguimento para montagem dos sistemas de tratamento. Vamos lá. Manilhas de concreto ou tubos, né, de concreto. Em alguns locais as pessoas chamam de tubos, em outros locais chamam de manilhas, enfim. Todas elas são a mesma coisa, tá? O que eu sugiro para vocês? Comprar aquela manilha, aquele tubo que ele é feito com ferragem por dentro. Ele tem uma resistência maior, um reforço maior, vai aguentar mais compactação em volta dele e tem uma maior segurança aí quando for aplicar, né, implantar e posteriormente no decorrer do tempo. Ele certamente tem uma maior resistência com a terra que vai ao entorno dele, não correndo nenhum risco de obstrução ou rachadura. Tá? Então eu oriento sempre a utilizar manilhas de concreto que tenham ferragens internas. Peça para onde você vai comprar se essa manilha possui essas ferragens, porque ela tem uma maior resistência e normalmente o pessoal é acostumado a vender as manilhas comuns sem essas ferragens por dentro. As de 60 centímetros de diâmetro, provavelmente vocês não vão encontrar com ferragens, tá? Como ela tem um diâmetro menor, automaticamente ela já tem uma maior resistência, então não é com ferragens nela. Mas a partir de 80 centímetros, de 1 metro, ou se você encontrar até maior, exija que tenha ferragens para que ela tenha uma resistência maior e você tenha uma segurança melhor aí na hora da implantação e até posterior à implantação. Tá bom? Então, selecionando aqui essas manilhas, você vai para a implantação. Tá? Então, uma manilha, você tem ela de 1 metro, normalmente, certo? Você tem ela aqui, a altura dela é 1 metro. Todas essas aqui eu considerei para essas medidas. E a seleção, manilhas de 1 metro de altura. Tá? Só que, como normalmente as manilhas, a tubulação, aliás, do esgoto, ela chega num nível muito baixo do solo, né? Muito baixo do terreno, às vezes chegando a meio metro ou mais,
Se você usar uma manilha só, esse tubo ele vai acabar entrando na parte muito baixa da manilha, correto? E automaticamente, quando o tubo entra na parte de baixo, você perde volume dessa manilha. Então a parte superior vai ficar vazio e a parte de baixo apenas é que vai ter o esgoto. Então nesse caso, você não vai poder utilizar apenas uma manilha para a fossa séptica e uma manilha para o sumidouro. Você vai ter que usar duas para aumentar o volume útil, né? Essa parte essa parte de baixo, onde o esgoto como que eu vou explicar para vocês? Essa parte de baixo onde o esgoto fica é considerado volume útil de um tanque ou volume útil nesse caso das manilhas. Então você vai ter que adicionar mais uma manilha aqui para poder atender o volume, para poder atender a vazão do tratamento adequado. Porque senão você vai perder muito volume aqui nessa primeira manilha, certo? Então o seu volume útil vai ser uma manilha completa mais um pouquinho da outra. Eu estou explicando isso porque é isso que acontece normalmente nas residências, tá bem? Normalmente a tubulação do esgoto ela chega num nível bem abaixo do solo, bem abaixo do terreno. Se você tem um local, se você implanta em algum local que esse tubo chega bem na parte superior da manilha, não tem problema. Aí você mantém uma manilha só e exclui essa de baixo e trabalha só com uma para a fossa séptica e uma para o sumidouro. Tá bom? Deixa eu colocar um pouquinho para trás essa câmera, que tem muitas vezes que vocês acabam não me vendo, tá? Que aqui nessa posição vocês vão enxergar melhor. Entendido, pessoal? Então normalmente a tubulação da casa chega mais baixa e ela vai entrar na manilha numa posição mais baixa. Você vai ter que adicionar mais uma manilha para poder atender a demanda de tratamento de esgoto, atender o volume necessário para fazer o tratamento do esgoto na sua casa. Beleza, Jonas? Já entendi. Vou colocar duas manilhas então, no caso, para tratar de uma pessoa, duas manilhas de 60 centímetros de diâmetro cada uma para a fossa séptica. E aí você vai repetir isso aqui para o filtro biológico, tá? São duas manilhas também. E aqui você vai sair com a tubulação. A tubulação está entrando num nível aqui na planilha, na manilha, mas ela vai ter que sair daqui com pelo menos 5 centímetros. Vou tirar a segunda aqui, vai ser mais fácil para vocês enxergarem. Ela vai ter que sair dessa tubulação, dessa primeira fossa séptica, pelo menos a um nível de 5 centímetros abaixo do que a entrada, tá? Sempre para que tenha um desnível entre a entrada e a saída do sistema, tá? Para evitar qualquer tipo de obstrução na tubulação que está chegando até no sistema de tratamento. Eu já vou explicar aqui na entrada todas as fossas sépticas. Eu vou apagar o meio para vocês terem noção aqui do que eu estou falando. Tá? Fazer aqui a venda da manilha. Depois eu vou explicar para vocês como fazer a base, a junção e a parte superior, que é a laje. Tá bem? Então você tem aqui a tubulação de entrada. Sempre, obrigatoriamente, leve essa tubulação até o fundo do tanque e deixe daí uma distância de pelo menos ou apenas 30 centímetros do fundo, bem pouco mesmo, porque daí no caso da parte inferior da fossa séptica, aquele que eu já expliquei para vocês, vai acumular lodo ativado que tem uma carga muito grande de material, de bactérias, vírus, tem uma carga muito grande de bactérias que vão dar início ao processo de tratamento do esgoto. Então, sempre leve a tubulação até o fundo do tanque, deixando apenas 30 centímetros do fundo, para que a água, ou esgoto, né, no caso,
consiga ter vazão ali e não acabe tendo nenhum tipo de obstrução. Bem? Na saída da tubulação, você vai colocar o que nós chamamos, isso aqui se chama um septo, tá? Você levar essa tubulação até o fundo se chama um septo. Na saída disso, nós vamos colocar um septo novamente. Só que, ao contrário do primeiro, da entrada, aliás, você vai ter um septo mais pequeno na parte de cima. Você pode considerar um septo com um cano aqui, ó, abaixo. Vocês estão conseguindo ver isso tudo que eu estou mostrando para vocês? Me comentem nos comentários, aí coloquem nos comentários se vocês estão conseguindo ver detalhadamente o que eu estou explicando, que eu vou verificar daqui a pouquinho. Então, você deixa um cano apenas de 30 centímetros, um pedaço aqui em cima, tá? 30 centímetros. O que vai acontecer aqui dentro? Lodo se acumula na parte inferior e vai iniciar o processo de tratamento. No decorrer do tanque, as bactérias vão ter ação, né? Vão degradar e vão quebrar as cadeias químicas mais complexas do esgoto, transformando em elementos mais simples que vão ser tratados na segunda etapa. Na parte superior, irão flutuar materiais sólidos suspensos, materiais sólidos mais leves. Tá? E a parte de baixo dessa parte que flutua, fica então a parte mais líquida e melhor tratada de todo o tanque, tá? Que é a tubulação aqui com um septo pequeno de apenas 30 centímetros, que vai coletar esse esgoto e vai direcionar para o fundo novamente do segundo tanque. Jonas, mas o segundo tanque... Deixa eu verificar aqui, beleza? O pessoal já mandou uns joias aí, dizendo que conseguem ver muito bem. Agora o segundo tanque, como que a gente vai montar? Aqui dentro, esse é o filtro biológico. O segundo tanque é o filtro biológico, então nós vamos ter que fazer algumas coisas a mais ali dentro, não é só deixar ele totalmente livre. E nesse caso, nós vamos trabalhar com pedras, tá? Pedras graduadas, seja iniciar com rachão, depois vamos colocar pedra brita na parte superior e fazer a tubo de saída também, que vai para o sumidouro. Tá bem? Então aqui na parte de baixo, até uma altura aí de pelo menos 40 centímetros, você vai colocar pedras grossas, né? Pedras maiores aqui, que vão servir como se fosse um fundo falso. O filtro biológico, ele é conhecido por um equipamento que possui um fundo falso. Então, nesse caso aqui, para não ter toda a dificuldade de se construir um fundo em alvenaria, né? Com laje, com furos, algo nesse sentido, é melhor que você coloque internamente as pedras, né? As pedras de até 20 centímetros de diâmetro, ou pedra rachão, pedra limão, brita 4. Existem diversos nomes para essas pedras, mas elas são a mesma coisa. Tá? Depois disso, você colocou a tubulação, deixou também aqui na parte de baixo essa tubulação a 30 centímetros do fundo, colocou 40 centímetros de pedra rachão e por cima disso você vai colocar aí então as pedras britas, né? Até a parte superior aqui de saída. A saída, novamente, 5 centímetros. 5 centímetros abaixo da tubulação de entrada. Tá? Nesse caso aqui, dessa tubulação, você não precisa colocar septo. Você pode deixar apenas a tubulação mesmo dentro, porque o efluente vai chegar aqui no fundo, vai subir por todo o leito de pedra brita, onde vai ter uma produção, uma proliferação de bactérias que vão purificar ainda mais o tratamento do esgoto. E ele vai chegar já tratado
aqui na parte superior e aí sim podendo ser direcionado para o sumidouro. O sumidouro eu expliquei rapidamente para vocês em uma outra live, se eu não me engano foi no episódio 2, mas eu acho que eu vou ter que fazer uma live exclusiva para explicar sobre o sumidouro, porque é diferente você construir um sumidouro em solo arenoso, solo siltoso, solo argiloso, enfim, tem diversos tipos de solo e em cada uma maneira de dimensionar e também de construir. Então, hoje eu vou explicar sobre os sistemas e eu vou, talvez no próximo episódio, eu acho que eu vou deixar inclusive para o último episódio, explicar e ensinar você como fazer a última fase de tratamento, que são os sumidouros. De tratamento não, nesse caso ele já está tratado e ele vai ser disposto, né? Vai ser lançado em um local. Normalmente é lançado em sumidouro, tá bem? Eu sugiro que se você puder, lance em irrigações de jardim ou de pastagens ou algo nesse sentido, gramados, que é muito melhor do que lançar em um buraco, tá bem? Então daqui ele já vai para o sumidouro. Vou colocar sumidouro, só sumidouro. Pode ser outros usos também, tá bem? Então essa é a configuração. Se a tua tubulação sai no nível de 30 centímetros a mais abaixo do nível do terreno, você vai ter que usar então 2 manilhas, independente de quantas pessoas você vai estar fazendo tratamento ou de qual tipo de manilha que você vai usar, tá bem? Seja de 80, de 1 metro ou 60. Né? Só que agora tem os detalhes muito importantes, que é na hora de você colocar essas manilhas no chão. Como que você vai fazer isso? Tá? Existem alguns detalhes extremamente importantes para tal. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer de novo. Agora não vou desenhar as tubulações, tá bem? Vou só explicar como você vai colocar as manilhas dentro. Como você vai colocar as manilhas no chão, né? Então você tem lá, vamos começar pelo solo. Você tem o solo, você fez o corte no solo para a primeira manilha e você fez o corte no segundo. Ficou bem próximo aqui. Esses aqui são os cortes que você fez no chão, os buracos que você abriu no chão para receber aí a manilha, para receber o sistema de tratamento de esgoto. Tá? Primeira coisa que você vai ter que fazer é abrir o solo, aonde levar a tubulação, né? Levar a tubulação até o local de implantação. Tá bem? Então aqui dentro você vai colocar, primeira coisa, depois da escavação, qual a primeira coisa que você vai fazer? Primeira coisa, o que muita gente faz errado, não é colocar as manilhas dentro dos buracos. Primeira coisa é se fazer a base, né? E fazer a base pelo menos 10 centímetros além do diâmetro de cada manilha. Por que deve ser feito isso? Para evitar vazamentos, tá? Por baixo. O que acontece se você coloca? Vamos supor que coloque a manilha, ela é aberta no fundo, e daí ela está acoplada lá no chão, na terra, e você chega aqui por cima e faz um fundo nela. Você joga concreto ali e faz um fundo. Normalmente, em quase todos os casos que eu vejo, ocorre vazamento pelas laterais. O solo cede, quando o concreto aqui seca, acaba gerando alguma espécie de trinca, ele não cola muito bem junto com a manilha, e aí ele acaba tendo vazamento para as laterais, tá? Tanto o fossa séptico quanto o filtro biológico. Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai fazer o fundo. Você vai fazer a base aqui, ó. Vamos supor que você vai fazer todo buraco que você escavou, você vai fazer o fundo, tá?
Claro, calcule aqui para não precisar escavar muito, de acordo com as dimensões da manilha. Deixe aí um espaço pequeno nas laterais, pelo menos 10 centímetros. E aí no fundo você vai fazer toda a base. Essa base você vai colocar, você vai fazer ela, né, de uma altura de pelo menos 8 centímetros. Pelo menos isso. O ideal é 10, mas faça pelo menos de 8 centímetros para suportar o peso das manilhas, para suportar o peso posteriormente de toda a água ali, de todo o esgoto que vai estar dentro desse tanque, tá bom? Como vocês sabem, cada litro de água equivale a 1 quilo, e no esgoto não é diferente, cada litro pode ser considerado 1 quilo. Então, se você tem duas manilhas aqui, digamos assim, uma maneira superficial, não vou entrar em detalhes de cálculos e tudo mais, você vai ter pelo menos 500 quilos ou 400 a 500 quilos aqui dentro. Então tem que ser tomado um certo cuidado na hora de implantar. E esse que eu estou explicando agora, da base, é o crucial, é um dos primeiros cuidados que você tem que observar, para que não ocorra nenhuma trinca, nenhum vazamento, e o que era para ser uma solução do esgoto acaba se tornando um problema ainda muito maior. Tá bem? Então faça a base, a primeira coisa, abre a vala, faça a base, deixe secar pelo menos por 24 horas e aí sim você vem com as manilhas e coloque elas aqui dentro do tanque, tá? Dentro aqui da vala, soltas, né? Soltas em cima do piso que você fez, tá? Sempre tomando muito cuidado, as manilhas elas não são leves normalmente, você tem que ter algumas pessoas aí para poder manobrar elas, ou no caso de manilhas pequenas, aqui de 60, 80 é tranquilo, mas de 1 metro ou se for mais, aí pode ter alguns problemas, é melhor você ter até mesmo um equipamento para poder baixar essa manilha dentro do buraco ou da vala que você abriu, tá? Beleza, soltou a manilha aqui, observe sempre as posições, coloque a posição que lá tem o lado fêmea e o lado macho lado fêmea e o lado macho das manilhas, tá? Assim como tem diversas coisas que são dessa maneira. Como o próprio nome já diz, o lado macho é o que encaixa por dentro da manilha. E o lado fêmea é o que vai por fora. Então eu sempre coloco o lado fêmea da manilha na parte inferior, porque ela vai ficar uma bordinha aqui, ó. Eu vou desenhar ela inclusive aqui para você verificar. Ela vai ficar uma bordinha aqui, fazer mais grossa essa manilha. Daí vocês vão entender bem, tá? Tudo para que vocês entendam bem. Fazer com esse canetão. Olha só. Então você vai ter aqui a manilha, eu vou tirar um pouquinho aqui embaixo, para vocês, acredito que vocês vão conseguir ver que há um encaixe aqui na parte de baixo. A parte de dentro da manilha vai ter um pedacinho aqui para vocês preencherem com concreto, tá? Ó, aqui na parte de baixo, então, você tem o lado fêmea para baixo. Vou colocar aqui, lado fêmea, tá? Para baixo. Por que, Jonas, que eu vou colocar o lado fêmea para baixo? Porque você tem um encaixe aqui, ó, tá? Um encaixezinho que você vai preencher isso com concreto depois, com cimento bem forte, para poder fazer a vedação, de toda a manilha na parte inferior. E como você vai fazer a vedação? Você vai fazer uma espécie que nós chamamos aqui, esse tipo de coisa, né? Que é um chanfrado, né? Uma lateral assim. Não vai deixar retinho.
Você vai fazer em um ângulo aí de 45 graus, digamos assim. Então aqui toda essa parte, vou fazer ela de outra cor, de vermelho mesmo. Toda essa parte aqui no canto, você vai preencher com concreto. Toda ela. Tá? E aí a manilha vai estar muito bem vedada e muito bem assentada aqui na base, que ela tem que sobrar um pouquinho de cada lado para fora. Tá? Você pode inclusive colocar aqui na parte de fora também com concreto, né? Você pode colocar para poder garantir que não vai ter nenhum tipo de vazamento. Então, por dentro e por fora, e está travada, além de totalmente travada a manilha, ela está totalmente impermeabilizada aqui na parte, né, dos canos. E aí sim, então, você vem com a segunda manilha e coloca ela na parte superior. Você tem aqui uma manilha, essa de baixo, fazer como aqui se fosse a divisão, e você vai ter então a manilha superior. Beleza? Então aqui você tem o lado fêmea, da de baixo você tem o lado fêmea para baixo e o lado macho para cima. A de cima você tem o lado também, mesmo sentido, o lado fêmea para baixo e o lado macho para cima. Tá? Encaixa ela muito bem. E aqui na parte inferior, na emenda, você também vai ter que rebocar, também vai ter que impermeabilizar para que não ocorra nenhum tipo de vazamento. Tá? Depois disso, beleza, você fez a base, colocou as manilhas, fez o chanfrado aqui nas laterais, impermeabilizou muito bem os cantos, impermeabilizou muito bem a emenda, né, dessas manilhas. O que você faz agora? O ideal é que você pegue um impermeabilizante de caixa d'água, ou pode ser até mesmo aquele impermeabilizante que é por emulsão asfáltica, também é conhecido, mas tem um outro que é um pouco mais fraco, digamos assim, que é aqueles que é dos baldinhos amarelo, né, que é um material escuro, um material preto, parece um piche. Você vem por dentro dessas manilhas e passa por toda ela, pelo chão, pelo fundo, por todo o sistema, para assim garantir definitivamente que não vai ter nenhum tipo de vazamento, tá bom? Então, feito isso, tá? Você pode fazer aqui na outra também. Um detalhe, antes de você impermeabilizar toda a caixa por dentro, né, toda a fossa séptica por dentro, você coloque a tubulação, ligue a tubulação aqui, ó. Faça um buraco na manilha com cuidado, não dê pancadas muito fortes, vai tirando aos poucos e coloque a tubulação para o lado interno, certo? E depois você vem também e reboca aqui, ó, na parte interior, para impermeabilizar, para não acabar saindo efluente por essas laterais. E também a saída, né? Não podemos nos esquecer que tem a saída a cerca de 5 centímetros mais baixo que a entrada. Tá? Só coloca o cano e depois você faz as conexões. Beleza? Então, você feito isso, impermeabilizou, colocou os canos, impermeabilizou em volta dos canos aqui também. Você vai fazer as tubulações, levar essa tubulação até o fundo. E essa aqui você vai fazer apenas de 30 centímetros. Tá bem? Bem curtinha, só para pegar a parte mais líquida aqui do efluente e direcionar então para o filtro biológico. Na parte superior, na boca superior aqui, minha sugestão é que você vá numa loja de material de construção e compre efetivamente aquela vigota que é de concreto para você fazer. Parece bobeira, né? Muitas pessoas acham que não tem necessidade, mas eu normalmente aconselho isso. Tá bem? Comprar as vigotas, um pedaço de vigota que você compra, você já consegue fazer esse trabalho aqui muito bem feito e ela vai ficar extremamente resistente,
não gerando nenhum risco aí de desmoronar, quebrar ou qualquer problema nesse sentido, tá bem? Então faça uma laje com vigotas. Se você tem um pedreiro bom, um mestre de obras bom, ele vai conseguir sim fazer um material bem resistente, com ferragens internas e tudo mais. Mas para explicar que isso se torna um pouco mais complexo, então eu vou sugerir diretamente você a pegar uma vigota e a lajotinha, aquela que é tipo um tijolo, montar certinho e concretar por cima. Não tem erro, eu tenho certeza que vai ficar seguro para você. Se eu for explicar como montar com ferragens em casa e tudo mais, pode ser que eu passe algum erro de informação, algum erro de comunicação e posso colocar em risco aí o seu sistema. Então eu prefiro não fazer isso e sugerir diretamente você pegar a vigota e concretar, tá bem? Mas além disso, além de você fazer a parte superior, colocar essas vigotas e tudo mais, você deixe uma tubulação na parte central, tá? Na parte central você deixa uma tubulação, um pedaço do tubo apenas, você vai colocar um tampão em cima, que é para a realização de limpezas dentro desse tanque. Lembrando que esses sistemas devem ser limpos, né? Deve ser removido o material interno uma vez por ano, tá bem? É uma manutenção necessária para o correto funcionamento do sistema, não tem o que fazer. Pelo menos uma vez por ano ele tem que passar por isso. Tá? Então todo esse arranjo que foi feito aqui, toda essa sequência de montagens que foram feitas aqui, você vai fazer também aqui. Aqui, ó, primeiro o fundo e depois as manilhas. Você vai fazer aqui no segundo sistema também. Não ficou muito proporcional, né? Ficou menor, mas na realidade é do mesmo tamanho, tá bom? Aqui também vai ter o acabamento, aqui também vai ter o acabamento, aqui vai ter a impermeabilização, vai ter o tubo ligado aqui no fundo e vai ter a tubulação apenas de saída aqui, sem septo, tá? Apenas de saída. E os materiais dentro. Beleza? Os materiais deve-se tomar um cuidado muito grande na hora de colocar aqui, principalmente essas pedras maiores. Se você soltar elas daqui de cima, ela pode acabar rachando aqui, criando trincas aqui na parte inferior e você pode acabar tendo então vazamentos desse sistema, tá? Vazamento desse efluente para o solo. E aí o sistema, novamente, que eu falei antes, que iria ser uma solução, acaba se tornando um problema. Nesse ponto aqui, também faça aquela laje que eu comentei aqui na fossa séptica. Também deixe uma tubulação aqui na parte superior. Tá? Essa tubulação ela vai ser mais para inspeção. Tá? Para ver como está a situação aqui, está tudo certo. Mas normalmente você vai limpar apenas essa parte da frente aqui, que é onde acumula os materiais grosseiros, os materiais sólidos mais pesados. Tá bem, pessoal? Nós temos ainda para ver como montar de tijolos, como montar o sistema de blocos de concreto. Mas eu vou começar hoje a falar disso, a gente vai se prolongar demais. Nós vamos se prolongar demais e novamente eu não vou conseguir passar todas as informações para vocês que eu preciso para montar esses sisteminhas de baixo aqui, tá bem? Também existem segredos ocultos aí na hora de implantar e construir o seu próprio sistema que eu tenho que repassar detalhadamente, com calma, para vocês entenderem, tá? Eu acredito que por hoje isso aqui está muito de bom tamanho para nós, para nossa live. Isso aqui já pode salvar muita gente, já pode resolver o problema de muita gente aí que tem problema com o tratamento de esgoto. Tá bem? Se vocês têm dúvidas, por favor, me encaminhem. Se vocês possuem dúvidas, por favor, me encaminhem, que eu estou aqui para responder. Beleza?
Depois eu vou fazer um print. Deixa eu ver se o celular é igual ao meu para tirar o print. Eu vou fazer um print. Você pode tirar um print também, postar nos seus stories, marcar os amigos ou postar no seu feed. Poste nos seus stories, eu preferiria, porque daí eu posso fazer um compartilhamento no meu também. Beleza? Eu vou fazer assim, ó. Fechou? Quem tirou, tirou. Quem não tirou, não tira mais. Eu vou tirar, ó, ele tem um delay aqui na live, mas eu vou... Tirei igual o print. Pessoal, muito obrigado por essas pessoas que estão me acompanhando. Muita gente entra, sai, esse fluxo de pessoas é normal. A quantidade de pessoas eu sei que às vezes fica 5, 6, chega a 10, no máximo, sei lá, 15, mas muita gente eu sei que assiste depois dessas lives. E para esses que assistem depois, seria extremamente importante que você conseguisse vir nas lives todas as quintas, todas as quintas, nos domingos e nas terças, para nós termos mais pessoas aqui engajadas, mais pessoas onde eu posso imediatamente tirar dúvidas caso você tenha. Então faço um convite especial para que você que está assistindo depois, que você venha com essas pessoas que me acompanham constantemente, assistir ao vivo, que é muito melhor, tá bem? Obrigado pela sua presença, um grande abraço e tchau, boa noite para vocês!